Nós vimos esse final de semana uma mega manifestação em Belo Horizonte, inclusive com direito a um pichuleco enorme, né, da figura que precisa ser mais lembrada com frequência, né, o senador Rodrigo Pacheco, o principal cúmplice do Alexandre de Moraes e do STF em seus atos ilícitos, em seu abuso de poder, porque é o Senado que tem a previsão constitucional de fazer funcionar um mecanismo de freios e contrapesos para colocar um basta nesse arbítrio tudo. Então foi muito bem lembrado, falas muito incisivas de parlamentares como Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, entre outros, né, cobrando justamente do senador Rodrigo Pacheco alguma ação em prol do país, da Constituição e da democracia. Ao mesmo tempo, vem o presidente do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, dizer que impeachment de ministro é como expulsão de jogador pelo time rival. Todas as analogias futebolísticas, né, que o Barroso, o Lula e companhia fazem, é impressionante como eles não se enxergam no espelho, ou talvez eles façam essas comparações diante de um espelho por excesso de cara de pau. Afinal de contas, foi Barroso que disse perder o mané, não a mola, para um cidadão que apenas cobrava mais transparência do pleito, do processo eleitoral comandado pelo TSE. Afinal, foi o próprio Barroso que, num convescote de comunistas da UNE, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Puxa, acho que isso sim é encarar um lado como um time rival. Quanto a expulsar um dos jogadores, é isso mesmo. É o efeito pedagógico que cabe ao Senado para colocar limites aos abusos de poder praticados pelo STF. Até porque o próprio Barroso disse também recentemente que o Alexandre de Moraes captura o espírito coletivo da casa. É bom lembrar disso, né? Alexandre de Moraes não age sozinho. Ele tem cúmplices supremos. E é por isso mesmo que ele, que é o mais visível em cometer abusos, precisa pagar um preço constitucional para lembrar a todos ali que existem consequências para o abuso de poder e que certas linhas não podem ser cruzadas. Eu não sei se vai ter efeito ou não a manifestação enorme em BH. O que eu sei é que o senador Rodrigo Pacheco não ganha mais nem para síndico do prédio, muito menos para o governo de Minas Gerais. Ou seja, começa a ter consequência a cumplicidade com ministros que vêm rasgando a Constituição em vez de defendê-la. Boa tarde, Belo Horizonte! Belo Horizonte, hoje, é palco para o mundo. Essa não é uma pauta mineira, essa não é uma pauta brasileira, essa é uma pauta do mundo. Sabe por quê? O Brasil hoje, infelizmente, é um exemplo de ditadura para o mundo. Uma ditadura que se traveste de defesa da democracia. Quando Alexandre de Moraes prende uma senhora de 17 anos e a condena a 20 anos de cadeia, ele está dando um exemplo. Em nome da democracia, eu estou destruindo a vida de uma pessoa. Quando ele censura previamente alguém que diz que há censura no Brasil, ele está dizendo para o mundo: eu tenho os meios de fazer essa censura. E notem bem, uma ditadura não nasce sozinha. Ela nasce, sobretudo, da omissão de pessoas, da adesão de pessoas, da covardia de pessoas. E eu tenho que dizer, com tristeza no coração, aqui, em Minas Gerais, que é a terra primeira da liberdade, que é a terra de Inconfidentes, que é a terra de Tiradentes, que se rebelou contra a coroa portuguesa pela opressão e a manipulação e a exploração do ouro mineiro. Quem hoje entrega o ouro mineiro da democracia, quem hoje entrega o ouro nacional da liberdade de expressão pela omissão e pela covardia, é um covarde que eu votei nele, chamado Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, você envergonha Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, você envergonha o Brasil. Rodrigo Pacheco, você envergonha cada eleitor mineiro seu, inclusive a mim. Rodrigo Pacheco, você é um traidor da pátria! Onde volta esse ditador? O que o povo brasileiro pede de você, Rodrigo, é que dê um mínimo de ação. Um mínimo de ação para liberar o processo de impeachment que todos querem. Do ditador, do omisso, do canalha, do ditador, do tirano Alexandre de Moraes. Está lá na Bíblia. Cristo diz que a fé se faz em obras. A oração é necessária, a esperança é necessária, a reza é necessária, mas sem a ação, a fé é morta. A fé só se vive pela ação dos homens, e a ação de cada um de vocês é o princípio da democracia. Democracia, governo do povo, ação do povo, e o preço da democracia, o preço da liberdade é a eterna vigilância.
A liberdade tem sido usurpada de nós, tem sido tirada de nós, em nome de uma falsa defesa da democracia. E são vocês, cada voz de vocês, que vão construir um belo horizonte de liberdade e de democracia no mundo. Se o Brasil hoje é um túnel negro para um modelo perfeito de ditadura, somos nós de Belo Horizonte, de São Paulo, que estamos mostrando para o mundo que nós vamos ser um farol que vai iluminar a reconstrução da democracia nesse país, a reconstrução da liberdade de expressão para todo o mundo. A obra é a voz de cada cidadão mineiro de Belo Horizonte, do Brasil, que vai reconstruir. Porque a democracia, senhor Alexandre de Moraes, não é o senhor. Você não é o Estado Democrático de Direito. Você não é o STF, você não é a instituição do Supremo Tribunal Federal. Você suja o STF. Você suja a democracia. Você suja o bom nome da liberdade de expressão. Quem é a democracia é o povo. O povo é a democracia. E não é só o senhor Rodrigo Pacheco que é um omisso. Cada governador. Eu gostaria de perguntar, onde está o governador Romeu Zema? Onde está a voz do governador Romeu Zema, que eu também votei? Onde está ele dizendo que existe uma ditadura no Brasil? Onde está o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que diz que está conversando com Alexandre de Moraes? Governador, o senhor não tem que conversar com Alexandre de Moraes, o senhor tem que dizer, o senhor tem a obrigação moral de dizer que o Brasil é uma ditadura. Romeu Zema, você tem a obrigação de dizer, o Brasil é uma ditadura. Para que serve construir estrada, construir escola, construir uma ponte, se o governador não percebe, se o governo político, se a liderança política, se o senador e o deputado não percebe que existe uma ditadura arruinando a vida das pessoas, deixando morrer pessoas na cadeia como Clériston Pereira da Costa, morto pela omissão imunda de Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF. Foi pedido a soltura dele, um homem que estava doente. Pois eu digo, é essa omissão, é esse o silêncio de líderes políticos, inclusive de direita, tá? Não é só da esquerda não, inclusive de direita, tem se mantido omissos, covardes, lenientes, complacentes com a ditadura. Esse aqui não é um evento partidário. Eu sou candidato a ser uma pessoa melhor, para merecer a aprovação do povo. O povo é que é o soberano nacional. Quando alguém diz que fala, existe uma ditadura na Venezuela, existe uma ditadura em Cuba, tem que respeitar a soberania nacional. Não existe soberania nacional em ditadura, porque a soberania é de vocês, é o povo. O governante é o empregado do povo. E eu digo, não existe hoje no Brasil soberania nacional. Quem está reconquistando a soberania nacional, a democracia direta, é o povo que fala pelo povo. E um líder político que se mantém omisso, um líder, um governador, um senador e um deputado que não fala que existe uma ditadura no Brasil, é um covarde omisso. Não há conversa mais com Alexandre de Moraes. Há o princípio de impeachment do Alexandre de Moraes. O ditador tem que ser expurgado, tem que ser expulso, como um câncer. E o câncer do Alexandre de Moraes produz a metástase do silêncio, a metástase da omissão, a metástase da covardia. Tem uma coisa boa a respeito da ditadura: ela separa os bons dos maus. Os bons são aqueles que olham para o ditador e apontam o ditador. Os bons são Magno Malta, são Nicolas Ferreira, que está aqui do meu lado, é Marco Antônio Costa. Os bons são aqueles que não temem a própria morte para defender a vida da democracia brasileira. E a vida da democracia brasileira é um princípio cristão, porque só ama de maneira cristã. Isso está na Bíblia. Quem é livre? Quem é escravo? Quem é escravo não consegue estabelecer o seu amor, e quem escraviza oprime o amor, a misericórdia, o perdão. Então aquele que se mantém omisso diante do ditador é tão canalha quanto o ditador. Eu encerro minha fala dizendo a mesma coisa que eu disse há 2 anos atrás. Há 30 anos eu vejo uma democracia pujante no Brasil, a liberdade de expressão pujante no Brasil. Há 30 anos eu ouço dizer, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Itamar, fora Bolsonaro, fora qualquer um. Isso é da democracia. Você pode dizer, se você não gosta do seu governante, você querer fora ele. E por que eu não posso dizer, fora Alexandre de Moraes, fora Pacheco covarde, traidor de Minas Gerais, traidor da democracia? Você
que ser fiéis aos povos, seus canalhas, omissos, covardes. Rodrigo Pacheco, traidor do povo. Alexandre de Moraes, traidor do próprio caráter nacional. O povo diz que está cansado de vocês. A democracia está cansado desses tiranos. Minas Gerais, terra primeira da libertação do povo brasileiro. Nós somos os novos Tiradentes. Nós somos os novos Inconfidentes. E ninguém vai arrancar nossa cabeça. Porque a cabeça do mineiro é a cabeça do brasileiro. É a cabeça da consciência nacional. É a cabeça da democracia. É a cabeça da liberdade. É a cabeça de Cristo. Fora Alexandre de Moraes, traidor. Fora Rodrigo Pacheco, traidor de Minas, traidor da nação. Viva a democracia, viva Minas. Belo Horizonte vai ser o primeiro horizonte que vai retomar a democracia para o Brasil e para o mundo. Boa tarde, Minas. Até breve e até sempre. Viva o povo brasileiro.